As séries policiais, criminais ou investigativo é algo de muito sucesso, a gente conhece muito, por exemplo, o CSI e o Dexter, só que isso não é um audiovisual exclusivo dos americanos. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem o Tropa de Elite, que inclusive ganhou o Urso de Ouro, que é uma premiação de cinema lá em Berlim. Só que também não é exclusivo nosso, já que eu estou no canal da Embaixada Coreana. Sim, a Coreia também tem muitos dramas envolvendo essa área assim mais investigativa, criminal e policial. Só que assim, é um tema que, em sua grande maioria, a galera mais velha e adulta que acaba gostando. O pessoal que é mais jovem prefere aqueles dramas que são mais românticos, mas mesmo assim, o investigativo e criminal tem um público muito grande, e é sobre isso que a gente vai falar, porque tem muita coisa incrível nessa área investigativa e criminal no mundo lá da Coreia. Eu sou o Giggs, criador de conteúdo voltado para o entretenimento asiático, e aqui na Embaixada Coreana tem muita coisa sobre também, não só sobre isso, mas outras curiosidades. Então segue o canal da Embaixada e me segue também nas redes sociais, porque tem muita coisa bacana, beleza? E já para começar, a nossa primeira curiosidade é referente aos policiais. No caso, para você ser policial na Coreia, você faz uma graduação. Olha que bacana, você faz uma universidade de fato, que nem qualquer outra que tem em relação às graduações. E o bacana é que antes de você ingressar na universidade, você tem um programa lá de 2 semanas, onde você passa pelo processo, tenta entender como é o envolvimento da polícia, enfim, tudo em relação à academia lá de fato da polícia, e é muito bacana. Inclusive tem muito drama e muito filme que fala sobre. Um deles é o, acho que Rocky Coops, e também tem o Midnight Runners, que é um filme que tem um Parque São João. Enfim, tem muita coisa envolvendo isso, e é muito bom saber que tem uma faculdade voltada para isso, então é bem organizado e bem preparado. Em segundo, você já ouviu falar que existem prisões para estrangeiros? Pois é, só que essa informação aí ela é meio errada e enfim, tem mais coisas sobre. A questão é que não existe uma prisão exclusiva para estrangeiros, ela é misturada. Tem estrangeiros e coreanos também. Só que a preparação dessas prisões que tem muito estrangeiro tem que ser um pouco diferenciada, porque estamos falando de culturas diversas. Então assim, até a culinária, a forma como eles vão comer lá, os alimentos que são oferecidos, tem que pensar em relação a cultura de cada um, porque a gente sabe que cada cultura, cada país tem sua forma, tem seus costumes, então tem que pensar aí nessa parte dos direitos humanos, porque cada caso é um caso. Então até os guardas lá da prisão também tem que falar inglês, então existe um trabalho de fato, só que assim, são misturados, estrangeiros com coreanos também. Terceira curiosidade, não é só as prisões que dão uma atenção maior também ali para os estrangeiros. Também temos uma polícia para turista, uma polícia turística, não sei como é que fala. Enfim, é uma polícia que é voltada justamente para a globalização que a Coreia está passando. Então eles recebem muito turista. Então, como eu falei, tem todo um costume, cada um tem sua cultura. Tem que também dar uma atenção para o estrangeiro que está chegando, tem que dar uma segurança para ele. A Coreia é maravilhosa em relação à segurança, porém, cada caso é um caso, estamos falando de pessoas. Então assim, tem que ser analisado, tem que ajudar a galera que é estrangeira, que está visitando o país, porque assim, querendo ou não, o turismo ajuda muito no país, então é uma troca, entendeu? Então a polícia turística é meio que para isso, para poder dar uma segurança, dar uma atenção melhor, enfim, ter esse cuidado. Outra curiosidade é que provavelmente em todos os países, as camisas dos presos, os uniformes deles, existe uma identificação, até porque eles precisam ter aquele visual para saber quem é o preso, né? Saber quem é quem. Não precisa gravar a cara, mas a camisa, o uniforme precisa ter uma identificação. E na Coreia existe, se você assistiu Big Mouth, você deve ter reparado. Existem plaquinhas nos uniformes deles, e cada placa tem uma cor, e o nome e o número que tem indicado também significa algo. E só para você entender, o vermelho seria para a pena de morte, o amarelo para crimes de violência organizada, o azul para crimes voltados para as drogas, e o branco para crimes comuns. Já nos nomes e letras, o primeiro seria o prédio em que o preso está, o segundo, o andar em que ele está, e o último é referente ao quarto em que ele está. Então, se você perceber isso em algum drama, você já vai entender mais ou menos o que é aquele crime e onde o preso está na prisão. E só para explicar um pouquinho para vocês sobre a pena de morte, o que acontece são crimes hediondos, crime que tem homicídio, coisas assim. Então a pessoa acaba sendo penalizada com uma pena de morte. A questão é que ela fica no corredor da morte. O corredor da morte seria a espera da data da sua execução de fato. Então assim, até 2017 foi contado uns 300 presos que estão no corredor da morte, porque desde 1997 a Coreia não executa ninguém de fato. Então até então, todos estão esperando para a data da sua execução. Falando ainda sobre os crimes hediondos, existe uma prática na Coreia, que não é só na Coreia, também existe em outros países, que é a simulação do crime. Cara, isso é muito surreal. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em Taxi Drive já teve uma cena assim. Até também em Link, que é o Eat, Love, Kill, tem uma cena que fala sobre a simulação de crime. A simulação de crime é o seguinte, é quando ocorre um crime hediondo ou que tem um apelo popular muito grande. Então a polícia, já sabendo de tudo,
pega o culpado e leva o culpado na cena do crime e ele tem que recriar tudo o que ele fez de fato. Isso mostra que a polícia tem um controle, até porque quando ela faz a encenação do crime, ela já sabe tudo o que aconteceu, mas ela quer transparecer ao público. Então vai jornalista, fica aberto para o público assistir o culpado mostrando como foi que ele fez. Até porque isso evita de que uma pessoa inocente esteja recebendo a culpa. Eu não sei se você já viu isso em drama, mas isso pode ocorrer também. Então meio que a encenação do crime é para agregar nessa questão aí em relação à investigação. E por último, você já ouviu falar da prisão dentro de mim? Pois é, as pessoas pagam para ser presas. Na Coreia existe um projeto, é um local, um espaço que simula os quartos dos detentos, onde as pessoas pagam para ser presas. Então lá eles usam aquele uniforme, mas sem identificação, para poder ficar presa lá durante o dia inteiro. E qual o intuito? Correria do dia a dia, às vezes a pessoa trabalha muito, não consegue se desvincular, não consegue ter uma paz, um sossego, então ela vai, paga para poder ficar presa lá e eles ganham um caderninho, uma caneta, sem celular, sem nada, é só ela e ela, presa naquele lugar, tentando voltar para a realidade, para a vida dela, enfim, tentando focar de novo. É meio louco isso, porém faz um pouco sentido. Eu quero saber, você participaria? Você pagaria? Ou se fosse de graça, você experimentaria por um dia isso? Conta aí. Enfim, a ideia da curiosidade é mostrar pra você que algumas coisas que vocês assistem nos dramas não são fakes. Então tem coisas voltadas pra investigação, crime, que de fato acontecem. Então são curiosidades que podem agregar e abrir a sua mente pra quando você estiver assistindo alguma coisa. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Veja os outros vídeos aqui do canal. E é isso. Falou. Beijão.